Olá, amigos do crochê, vem aprender comigo essa linda bolsa infantil, perfeita para presentear, perfeita para vender, super econômica e fácil de fazer. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal para me ajudar a crescer e continuar trazendo mais peças lindíssimas para vocês. Para o nozinho inicial, a gente vai passar o fio por cima para o lado esquerdo, entrar com a agulha e puxar o fio que vem do novelo. Fizemos o nó inicial e vamos fazer 8 correntinhas. Se você quiser aumentar o tamanho da sua bolsa, é neste momento que você vai fazer mais correntinhas. Mas lembra sempre que o crochê ele estica um pouco, então esse primeiro tamanho não é o tamanho final dele. Agora, nós faremos 7 pontos baixos nestas ondulações atrás do crochê, na segunda ondulação, tá? Ó, a gente vai fazer 7 pontos baixos e no último, lá no nosso 7º ponto, a gente vai colocar mais 2 pontos, que é o nosso primeiro aumento. Agora, nós faremos mais 2 pontos nesse último ponto, que é o nosso primeiro aumento aí, ó. Um ponto baixo, né? Mais outro ponto baixo e já vai virando para ele ficar com esse formato mais arredondado. E aí, agora, gente, no primeiro ponto desses 3 pontos que nós fizemos no mesmo, nós iremos colocar o nosso marcador. Só contar aí 3 pontos, aí no primeiro você coloca o marcador. Agora, nós faremos mais 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, vocês vão ver que há esse pontinho aí deitado bem apertadinho. Neste ponto, nós faremos 3 pontos para fazer o aumento. Lembra que a gente primeiro fez 7 pontos e mais 2 no final? É a mesma coisa, só que eu quis esperar para explicar a vocês, porque este ponto ele é deitado, então eu queria mostrar onde é que era para ser feito bem certinho os 3 pontos. Fica bem apertadinho, mas dá para fazer. E novamente colocamos o marcador no primeiro ponto desses 3 que foram feitos no mesmo espaço. Para o fechamento, a gente entra por trás com a agulha no segundo ponto, de fora para dentro, puxa essa argolinha, puxa para dentro. Entra aí, ó, neste
espaço que se formou, coloca a argolinha dentro da agulha de novo, puxa o fio que vem do novelo. Puxa o fio que vem do novelo novamente, faz o primeiro ponto fake, né? E agora, nós fazemos mais 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vamos fazer 2 pontos baixos neste ponto que tá o marcador. Já pode colocar o marcador novamente nesse primeiro ponto agora, que foi feito, dos 2. Lembra que nós fizemos o aumento aí, foram 3 pontos no mesmo espaço? Então, agora a gente vai fazer 2 pontos em cada um desses pontos. Então, serão 6 pontos, certo? A gente fez 3 ali, o primeiro, né, no que tava com o marcador, a gente fez 2 pontos e agora mais 2 pontos em cada um deles do nosso aumento, formando 6. Agora, 6 pontos baixos, sendo ponto sobre ponto. Chegamos, né, novamente no aumento lá do outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Não foram 3 pontos no mesmo local que a gente fez? Então, agora a gente vai fazer 2 pontos em cada um desses 2 pontos que nós fizemos, formando um total de 6 pontos baixos. E coloco o marcador neste primeiro dos 6 pontos que a gente fez, tá? Mais um fechamento. A gente vai lá no segundo ponto, entra com a agulha de fora para dentro, puxa a alcinha para fora aí. Agora, entra com a agulha neste espacinho que se formou, coloca a alcinha dentro da agulha novamente, puxa o fio que vem do novelo. Opa! E puxa o fio que vem do novelo novamente, fazendo o primeiro ponto baixo fake, né? Agora, a gente vai fazer pontos baixos até o marcador. Nós fizemos inicialmente 3 pontos baixos em um único espaço, depois 2 pontos baixos em cada um desses 3, e agora nós faremos 2 pontos baixos em cada um desses 6 pontos que nós fizemos, tá? Começando aí no marcador, 2 pontos baixos em cada um até o sexto, formando 12 pontos baixos. Agora, façamos os pontos baixos até o marcador e a mesma coisa, 2 pontos baixos em cada ponto de aumento que nós fizemos, em cada um dos 6 pontos, né? Até aí o fechamento, formando 12 pontos baixos.
Agora, mais um fechamento. Entramos de fora para dentro com a agulha no segundo ponto baixo aí. Puxa a argolinha para fora, entra com a agulha neste espaço que se formou, coloca a argolinha dentro da agulha novamente, puxa o fio que vem do novelo. E agora, a gente não vai fazer o primeiro ponto fake, porque agora a gente vai fazer o nosso ponto baixo aí virado, né? Então, é um pouquinho diferente. Ajeita aí, deixa bem bonitinho. Olha como já tá se formando. Agora, vamos medir. Lembra que tava com 7 centímetros? Olha como cresceu. E agora, a gente já tá com 14 centímetros. Agora, a gente vai fazer o ponto baixo torcido. Eu já adianto para vocês que para mim tá um pouco difícil de fazer porque eu tô numa posição para gravar que fica meio estranha a minha mão, mas é super facinho de fazer, ó. É só girar com a alcinha que tá dentro da agulha, ó, gira ela. E pega o fio que vem do novelo. Ao todo serão 36 pontos torcidos em cada carreira, tá? Ó. Pega o ponto, como se fosse fazer um ponto baixo, né? Só que gira ele antes de pegar o ponto que vem o fio que vem do novelo. É bem facinho, principalmente depois que você pega o jeito. É só porque a minha mão tem que ficar em uma posição para aparecer na câmera que não favorece muito. Chegamos no fechamento e é a mesma coisa. Vocês vão ver que o primeiro ponto aí tá torcido, né? Mas ele tá aí. Então, a gente vai no segundo pontinho, puxa a argolinha, entra com a agulha neste espaço que se formou, coloca a argolinha dentro da agulha novamente e puxa o fio que vem do novelo. E aí, a gente, antes de fazer o primeiro ponto fake, a gente gira na agulha e puxa o fio que vem do novelo. E agora é só continuar normalmente, lembrando de ter 36 pontos em cada carreira, tá? Pra não ficar fazendo aumento aí sem querer. A gente vai subir um total de 10 carreiras, mas antes disso eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz a troca de cores, tá?
Subi as 10 carreiras, olha que coisa linda. Dá pra fazer muitas combinações de cores. Vai ficar uma fofura. E agora a gente vai fazer aí esse fechamento pra ficar bem bonitinho, né? Entra com a agulha nesse segundo ponto. Puxa o fio. E agora a gente vai entrar com a agulha aí nesse... assim, por fora. Essas duas alcinhas que estão aí por fora. E puxar o fio. Que vai ficar um fechamento meio... eu não sei como chama, mas talvez fechamento invisível. Ó, fica tudo parecidinho. E depois a gente vai botar esse fio lá pra dentro, né? Pra ficar escondidinho. Olha onde nós fizemos os fechamentos, nem parece, né? Bem bonitinho. Agora a gente começa a dar forma a ela, né? Que é colocar assim pra dentro, né? Pra ficar nesse formatozinho. As laterais, a gente empurra um pouco pra dentro. Gente, agora eu vou ensinar pra vocês como eu fiz. Só que eu não gostei depois como ficou com esse fio. E eu acabei fazendo com o fio de malha, mas é exatamente o mesmo processo. Só fazer correntinhas com ele, tá? Pra depois a gente usar ali pra o fechamento da bolsa. Daí, agora eu fiz exatamente esse processo com a correntinha de fio de malha. E aí, a cada cinco pontos, mais ou menos, eu fui entrando, saindo e entrando pra criar esse efeito, ó. 1, 2, 3, 5, saí, contei 5 pontos, entrei, tá vendo? Depois saí. Ó. Depois só puxar e cria esse efeito maravilhoso. Daí, agora, como eu finalizei essa minha correntinha com fio de malha, colocando uma estrelinha aí no final.
Basicamente, coloca o fio dentro e depois esconde o fio de malha aí por dentro da própria correntinha. Daí põe um pinguinho de cola pra selar, né? E tudo certo. Gente, aí esse cordão não teve o que fazer, eu só fui colocando as miçangas, dando um nozinho antes e depois da miçanga, pra ela não ficar correndo nele. E pronto, só isso aí mesmo. Para essa outra alça, né, de mão, a gente vai fazer simplesmente correntinhas com os três cores de fio. Aí eu tentei abrir um pouquinho as correntinhas pra ela ficar mais bonitinha, assim, sabe? Só que, infelizmente, o fio de malha, depois ele se ajeita de novo, não fica muito assim. Mas, mesmo assim, eu achei que ficou bem bonito esse feito com as três cores juntas. E depois eu só amarrei ele aí e escondi. Vocês viram que a outra alça também eu amarrei. A alça de miçangas, ó. Depois eu botei um pontinho de cola pra ela não se desfazer. Amarrei a outra alça por cima dela pra esconder também.
Ó, agora a gente vai fazer aí de um jeito pra segurar, né? Bem, e depois esconder todos esses fios por dentro da bolsa. É difícil trabalhar com 3 fios ao mesmo tempo, viu? Mas só um pouquinho de paciência dá certo. Olha, gente, que mimo que ficou. Eu achei muito lindinha. Daí você vai ajeitando a sua alça aí, porque vocês sabem que fio de malha a gente precisa ir arrumando ela. Mas olha que fofura. Aí eu achei que já tava com coisa demais, talvez não valia a pena colocar mais o brochezinho roxo que eu vou colocar aí na frente, mas aí eu lembrei que é criança, né? E quando eu era criança, eu amava tudo muito colorido, muito cheio de brilho, muito cheio de coisas, então eu decidi colocar. Aí agora é só passar, né, o fiozinho aí por esse buraquinho dele e depois amarrar lá na bolsa. Não tem mistério. E depois esconder as sobras por dentro.
E é isso, vocês gostaram? Espero que sim. Por favor, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal para me ajudar. Eu me senti fazendo uma bolsa de boneca, gente. Eu amei a experiência, achei super divertido. Se você quiser aumentar ou diminuir ela, só fazer lá no início das correntinhas, a gente fez 8. Se você quiser maior, faz mais. Se quiser menor, faz menos. Sobe mais ou menos carreiras e vai dar certo da mesma forma. Espero que vocês tenham gostado e se divertido fazendo essa bolsa tanto quanto eu me diverti. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Até o próximo tutorial.